quadro para mulheres, mulheres da Bíblia, suas histórias e legados do Antigo Testamento, editora Árvore da Vida. Bom dia, amadas irmãs, amadas ouvintes. Muito obrigada por estar aqui conosco. Louvamos ao Senhor por mais um final de semana que se inicia. Hoje vamos falar sobre a história de Agar. Como nós vimos ontem, Agar, ela foi serva de Sara, serva de Abraão, e ela gerou Ismael, pelo motivo de Sara ter pedido isso ao marido. Então, essa mulher também teve uma história, né? Ela foi a serva egípcia que obteve a misericórdia de Deus. E antes de começar a falar sobre Agar, vamos ler Gênesis capítulo 16, versículo 15, que diz assim: Agar deu à luz a um filho a Abraão. E Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Agar foi uma serva egípcia de Sara, mulher de Abraão. Ela provavelmente entrou para a casa de Abraão e Sara no período em que eles foram para o Egito em busca de alimento por causa da fome na terra. No Egito, Abraão teve medo de ser morto por Faraó por causa da beleza de Sara, sua mulher. Então pediu a ela que dissesse ser sua irmã, o que era meia verdade, já que Sara e Abraão eram irmãos por parte de pai, mas não de mãe. Faraó, encantado com a beleza de Sara, levou-a para sua casa e por causa dela deu a Abraão muitos presentes, entre eles servos e servas. E uma das servas deve ter sido Agar. Porém, o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa disso. Descoberta a trama, Faraó os expulsou do Egito. Foi nesse contexto que Agar passou a servir sua senhora Sara como escrava. No Antigo Oriente, as servas mantinham com a esposa de seu senhor uma relação de lealdade, obediência e honra. Então aqui nós vemos como Agar entrou para a família de Abraão. Então, aqui nós vimos que foi Faraó que presenteou Abraão com muitos servos e servas em uma ocasião que Abraão disse a Sara para dizer que ela era irmã de Abraão, que na verdade ela era irmã de Abraão por parte de pai, mas não era irmã por parte de mãe, né? Então eles contaram aí meia verdade. Mas Deus castigou a casa de Faraó, mandando várias pragas. E depois disso, Faraó descobriu toda a verdade e expulsou Sara e Abraão do Egito. Sara era estéril e viu em Agar a possibilidade de gerar filhos para seu marido. Assim, Abraão teria um descendente, cumprindo-se a promessa de Deus de fazer dele uma grande nação. Sara propôs a seu marido que tomasse sua serva por mulher. Abraão aceitou a proposta e coabitou com Agar, que engravidou. Uma vez grávida, Agar sentiu-se superior, menosprezando sua senhora. Indignada com isso, Sara reagiu duramente, passando a maltratar e a humilhar Agar. A serva, em vez de considerar sua posição e se submeter, resolveu fugir como escrava rebelde, indo para o deserto. No deserto, solitária e aflita, em situação de total vulnerabilidade, ela foi encontrada pelo anjo do Senhor junto a uma fonte de água. Ele veio socorrê-la. Isso nos revela a misericórdia de Deus que se importa com cada pessoa, independente da sua condição. Ele está pronto para socorrer até mesmo escrava rebelde. Então, olha só, Agar, ela engravidou e neste momento ela, ao invés de se submeter à sua senhora, né, como ela fazia anteriormente, ela se exaltou, não é mesmo? E aí Sara achou ruim isso e passou a maltratar Agar. E ela fugiu para o deserto, queridas irmãs. Mas o Senhor foi socorrer Agar. Isso mostra que o Senhor,
Ele se importa com cada uma de nós, com cada pessoa. Ele se importa com cada pessoa, independente da condição em que nos encontramos. O Senhor, Ele se importa conosco. Por vezes, fazemos uma autoanálise e nos consideramos pessoas inadequadas. Nos consideramos, queridas irmãs, incapazes de ter a atenção do Senhor. Não é mesmo? Já passou isso pela sua cabeça? Mas esse episódio, o Senhor se moveu para socorrer aquela mulher egípcia, escrava e rebelde. Isso elimina todos os nossos conceitos e nos mostra que, a despeito de nossa situação, Ele está disposto a nos acolher e socorrer. Nesse encontro, o anjo do Senhor disse a Agar para voltar para sua senhora, humilhar-se e se submeter a ela. Talvez Agar tenha ficado indecisa entre voltar ou não, com medo do que estaria por vir. Mas o anjo do Senhor lhe disse que ele daria uma descendência numerosa e que não poderia ser contada, que ela daria à luz a um filho que se chamaria Ismael, pois o Senhor a ouvira na sua aflição. Nesse momento, Agar reconheceu com quem estava falando e invocou o nome do Senhor, que ele falava: Tu és Deus que vê. Pois, disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Ela viu o Senhor. Que experiência preciosa ela teve. Então, diante dessa situação delicada na vida de Agar, quando o Senhor apareceu, ela reconheceu que era o Senhor. Ela viu o Senhor, queridas irmãs. Agar voltou para a casa de Abraão e lhe deu um filho, a quem deu o nome de Ismael, que quer dizer Deus ouvirá. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor lhe apareceu de novo e renovou a aliança feita anteriormente de que multiplicaria sua descendência. Deus lhe disse que Sara teria um filho, que se chamaria Isaque, com quem estabeleceria uma aliança perpétua. Sara, com a idade de 90 anos, deu à luz Isaque, o filho da promessa. Com o nascimento de Isaque, o filho da promessa, Agar foi obrigada a deixar a casa por decisão de Sara. Sara disse que o filho da escrava não seria herdeiro com Isaque, seu filho. Isso poderia soar injusto, mas na verdade estava de acordo com a soberania e providência de Deus. O próprio Senhor disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 30, Paulo cita esse episódio e diz: contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Agar saiu andando errante pelo deserto de Berseba, tendo acabado a água do odre, desesperada da vida, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, afastou-se dele para não presenciar sua morte. Levantou a voz e chorou de tristeza. Deus a ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, dizendo-lhe que não temesse, pois Deus cumpriria sua promessa, fazendo de seu filho um grande povo. Neste momento, Deus abriu os olhos de Agar para que visse um poço de água em pleno deserto. Ali ela encheu seu odre e deu de beber ao filho. Ela teve uma experiência maravilhosa do cuidado de Deus. Deus é fiel, amados ouvintes. Agar educou seu filho, que se tornou flecheiro, casou-se com uma egípcia e, por fim, constituiu uma grande nação que deu origem aos árabes de hoje. Que grande lição essa história nos transmite. Deus é misericordioso e compassivo e está pronto para nos socorrer. Agar era egípcia, desprezada e escrava, a posição mais baixa da sociedade, de um lugar que era contra o Deus de Israel. Além do mais, rebelou-se contra sua senhora. Deus, porém, não a desamparou, antes cuidou dela e de seu filho, vindo a cumprir sua promessa. Deus é aquele que ampara os abatidos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse versículo está em Salmos, capítulo 37, versículo 5. Queridas irmãs, independente da sua situação neste momento, o Senhor, ele se importa com você.
O Senhor, ele se importou com Agar, mesmo diante da situação que ela se encontrava. Ela teve um filho de Abraão, porém Sara a expulsou de casa com seu filho, dizendo que esse filho não teria a mesma herança que Isaac, né? E o Senhor já havia preparado Abraão anteriormente, né? Dizendo que para ele fazer tudo o que Sara determinar, não é mesmo? Então, mas mesmo assim o Senhor providenciou uma saída para Agar e seu filho, não permitindo que o seu filho morresse. Antes o Senhor cumpriu também a promessa na vida de Agar, de fazer seu filho um grande povo, né? E esse povo são os árabes de hoje. Queridas irmãs, ore comigo. Ó Senhor Jesus, que sejamos mulheres que não desistem em meio ao sofrimento e às provas. Não sucumbem em meio às dificuldades e decepções e são obedientes a teu falar em todos os momentos. Que sejamos sempre iluminadas por ti, para não agir com o nosso esforço humano a fim de te ajudar, porque isso interfere em teus planos que são muito maiores e melhores que os nossos. Que nossos ouvidos estejam sempre atentos à tua voz e teu chamado, e creiamos que descansemos nas tuas promessas. Damos-te graças, porque és um Deus tão amoroso e extremamente zeloso, que tem usado tua palavra para nos colocar no centro de tua vontade eterna. Amém.